Herdei a casa da minha avó, e só descobri que minha família tinha vendido ela sem me avisar. Meu advogado disse que eles esqueceram de ler as letrinhas miúdas. Meu nome é Natalie e, na semana passada, assisti minha família inteira roubar minha herança bem debaixo do meu nariz. Eu estava na casa da minha avó, aquela que ela prometia ser minha desde os 12 anos, apertando contra o peito o envelope que ela me deixara. O advogado acabara de ler o testamento e a mão, com as unhas impecáveis, da minha mãe já se esticava para pegar as chaves. Filha, você precisa entender, disse ela, a voz pingando falsa simpatia. A casa precisa de muita reforma. Só estamos tentando te proteger desse fardo. Proteger é... Encarei minha mãe e depois meu pai, que nem levantou o olhar, por terem vendido tudo sem me contar. Meu irmão, Sullivan, encostou-se no batente da porta, braços cruzados. Qual é, Nat? Você nem conseguiria pagar o IPTU, resmungou ele. O cheiro familiar dos sachês de lavanda da avó ainda pairava no ar. Há apenas 3 semanas, a gente tomava chá no jardim de inverno dela, enquanto ela contava histórias da juventude. Agora eles estavam ali, repartindo a vida dela como urubus. Vocês não podem fazer isso, disse eu com a voz trêmula. A avó deixou a casa pra mim. Tá no testamento. Na verdade, interrompeu minha irmã Riley. Mamãe e papai têm procuração. A venda já foi concluída. Senti o sangue sumir do meu rosto. Venda? Que venda? Encontramos um comprador ótimo, disse mamãe, alisando a blusa de grife. Ele ofereceu bem acima do valor de mercado. Os papéis já estão assinados. Meus dedos se fecharam ainda mais em torno do envelope da avó. Eu ainda não o tinha aberto. Ele chegara por courier naquela manhã, com instruções claras para esperar até depois da leitura do testamento. Saiam, sussurrei. Não dramatiza, Natalie, falou finalmente meu pai. Nós somos família. Família. Eu ri. Um som áspero até para os meus próprios ouvidos. Família não faz isso. Agora saiam da casa da minha avó. Eles saíram em fila, minha mãe parando na porta. Amanhã vamos encontrar o comprador para entregar as chaves. Você devia ir, fazer as pazes com a situação. Quando fiquei sozinha, afundei na poltrona favorita da avó e abri o envelope com as mãos tremendo. Dentro havia apenas uma folha de papel e uma pequena chave. Minha querida Natalie, começava. Se você está lendo isto, eles fizeram exatamente o que eu temia. Mas não se preocupe. Deixei algo para você que eles não sabem. Algo que vai te ajudar a revidar. Olhe atrás do tijolo solto no muro do jardim. Aquele com um coração entalhado. Levantei num pulo, o coração disparado. A avó sempre dizia que a melhor vingança se serve com paciência e sabedoria. Parece que ela me deixou a receita. O escritório de advocacia de Skylar Martinez cheirava a couro e café. Coloquei os documentos da avó sobre a mesa dela. Os papéis que eu encontrara atrás daquele tijolo me mantiveram acordada a noite toda. Bem, disse Skylar ajustando os óculos. Sua avó era realmente minuciosa. Eles podem mesmo vender a casa sem meu consentimento? Ela sorriu de um jeito que me fez endireitar na cadeira. Aí é que está. Sua avó acrescentou uma cláusula específica ao testamento há 6 meses. A casa não pode ser vendida sem sua autorização por escrito, independentemente de qualquer procuração. Mas a mamãe disse que a venda já foi concluída. O que significa... Skylar se inclinou para a frente. Alguém falsificou sua assinatura. Apertei os apoios da cadeira. O quê? Olha isto. Ela puxou um documento. Essa aqui é supostamente sua assinatura no contrato de venda. Mas a data... Ela bateu com o dedo no papel. Você estava em Seattle nesse dia, certo? Tava. A trabalho. Tenho os comprovantes de voo. Guarda esses recibos por perto. Vamos precisar deles. Skylar começou a digitar no computador. O comprador, Edward Jackson, vem hoje mesmo. Ele precisa saber que a compra não é válida. Você acha mesmo que dá pra barrar isso? Barrar? Ela me encarou. Natalie, a gente pode reverter. E quem falsificou sua assinatura pode enfrentar consequências sérias. Meu celular vibrou. Uma mensagem da Riley. Mamãe tá furiosa porque você foi a um advogado. Diz que você tá traindo a família. Mostrei a mensagem pra Skylar. Ela balançou a cabeça. Interessante como eles definem traição. Uma batida na porta nos interrompeu. Edward Jackson entrou, parecendo mais preocupado do que um comprador legítimo deveria. Skylar apontou para uma cadeira. Senhor, Jackson, sente-se, por favor. Imagino que seja sobre a casa. Ele assentiu. Sua mãe me garantiu que estava tudo em ordem, disse ele, lançando um olhar para mim. Minha mãe mentiu, respondi seca. E eu nunca assinei esses papéis. O rosto dele empalideceu. Como? Skylar deslizou os documentos pela mesa. A venda exige o consentimento da Natalie. Esta assinatura é falsa. Ela estava em outro estado naquele dia. Edward passou a mão pelos cabelos. Eles disseram que você tinha concordado. Só não podia estar presente na assinatura. Disseram errado, falei. Essa casa significa tudo pra mim. É o legado da minha avó. Eu sei. Ele me interrompeu. Sua mãe comentou que você tinha dificuldade em desapegar. Disse que você era emocional demais. Algo no tom dele me fez parar. O que mais eles te contaram? Ele hesitou. Depois pegou a pasta.
Acho que você devia ver estes e-mails. Sua família vem planejando isso há meses. Eles foram bem insistentes em apressar a venda. Enquanto ele espalhava os e-mails impressos sobre a mesa de Skylar, as palavras da minha avó ecoaram na minha cabeça. Às vezes, as maiores traições vêm embrulhadas nos pacotes mais bonitos. Ela sempre soube o que eles iam tentar aprontar. Aqueles e-mails me embrulharam o estômago. A mãe vinha oferecendo a casa a compradores fazia meses, e a avó ainda estava viva. Sua mãe comentou que podia haver resistência, disse Edward, apontando para uma mensagem. Ela falou que você era apegada demais para enxergar a oportunidade financeira. Oportunidade financeira? Resmunguei, lendo a data do e-mail. Esse foi enviado 2 dias depois do funeral da avó. Skylar fuçou os papéis. Sr. Jackson, o senhor topa fazer uma declaração formal sobre essas conversas? Ele assentiu. Eu devia ter perguntado mais quando eles quiseram apressar tudo. Tinha algo estranho. Meu celular vibrou de novo. Sullivan. Recusei a chamada. Tem mais, murmurou Edward. Sua mãe comentou umas coisas que estariam na casa. Objetos de valor que sua avó teria escondido. Lembrei da chave da carta da avó. Escondidos onde? Ele não soube dizer. Só que precisavam garantir a casa rápido antes que eu tivesse chance de... A frase dele morreu no ar. Antes que eu pudesse o quê? Achar o que quer que minha avó deixou pra mim? Skylar enfiou os e-mails numa pasta. Isso é prova de premeditação. E das boas. Natalie, a gente devia... A porta se escancarou. Mamãe entrou, impecável. Riley logo atrás. Natalie, o que você pensa que tá fazendo? A voz dela era aço embrulhado em seda. Engraçado, eu ia perguntar o mesmo. Levantei o documento falsificado. Quer explicar isso aqui? Ela mal olhou. Edward, nós tínhamos um acordo. Um acordo baseado em fraude. Rebateu ele levantando-se. Tô retirando minha oferta. A pose da mamãe rachou. Você não pode fazer isso. Já alocamos o dinheiro. Alocaram? Me levantei também. Tipo gastar grana que nem era de vocês? Riley deu um passo. Nete, por favor. A mamãe e o papai precisam disso. A firma... E o que tem a firma? Exigi. Mamãe lançou um olhar de aviso a Riley. Chega. Virou-se pra mim. Natalie, você tá cometendo um erro terrível. Aquela casa é só um peso. Então por que tá desesperada pra vender? Tirei a carta da avó do bolso. Do que exatamente você tem medo que eu encontre? Os olhos dela grudaram no envelope. Vi medo de verdade. Seja lá o que você pensa que sabe. Você não entende o quadro inteiro. Então me explica. O que tem na casa que vale falsificar minha assinatura? Silêncio. Por fim, mamãe foi saindo, mas parou na porta. Alguns segredos, sussurrou. Devem ser enterrados junto com os mortos. Quando saiu, Skylar pegou o celular. Vou pedir um favor. Precisamos entrar naquela casa hoje à noite antes que eles façam mais alguma. Sullivan me cercou no estacionamento. Você tá fazendo uma burrada enorme, disse, bloqueando meu caminho. A mamãe e o papai puseram tudo nesse negócio. Tudo que tinham ou tudo que roubaram. Ele segurou meu braço. Escuta, a firma tá afundada. O pai fez investimento errado. Me soltei. E isso justifica roubar minha herança? Tua herança? Ele riu, amargo. Você sempre foi a queridinha dela. Todo domingo, todo feriado. Sempre a Natalie preciosa. Mentira. Não? Então por que ela te deixou a casa? Por que cochichava contigo naquele jardim de inverno idiota enquanto a gente ficava do lado de fora? Uma porta de carro bateu. Riley se aproximou, salto estalando. Eles se reúnem hoje, disse, evitando meu olhar. No Riverside Hotel, sobre a casa. Sullivan girou. Riley, cala a boca. Ela cruzou os braços. Cansei de mentir. A mamãe e o papai estão tramando algo grande, Nat. E por que tá me contando isso? Hesitei. Porque achei documentos no escritório da mamãe. Não batem com o testamento. Sullivan avançou. Você não tinha direito de mexer nesses papéis. E você não tinha direito de falsificar a assinatura da nossa irmã, revidou Riley. Encarei meu irmão. Você falsificou minha assinatura? Ele ao menos corou. A mamãe disse que era o único jeito. Precisávamos do dinheiro rápido. Antes do quê? Antes da auditoria, cortou Riley. A firma tá sendo investigada por fraude. Precisavam de dinheiro limpo pra encobrir tudo. Meu celular vibrou. Mensagem da Skylar. Consegui as chaves. Na casa em 30 min. Tenho que ir, falei passando por Sullivan. Nat, espera, gritou Riley. A reunião é às 8. Quarto 412. Eles não sabem que eu sei, mas ouvi a mamãe no telefone. Seja lá o que planejam, é pra hoje. Sullivan agarrou o braço dela. Você vai se arrepender. Não. Ela se soltou. Chega dessa bagunça. A avó nunca aprovaria. Olhei pros dois. Sullivan furioso. Riley, finalmente autêntica. Valeu por me contar. Por que agora? Ela sorriu triste. Porque a avó dizia que fazer a coisa certa à tarde ainda é melhor que nunca fazer. Dirigindo, mandei pra Skylar. Mudança de plano. Precisamos invadir a reunião hoje e gravar tudo. As peças estavam se encaixando. Seja qual for o segredo daquela casa, a gente descobre esta noite. O quarto 412 do Riverside
Tinha porta pro 414, onde Skylar e eu colamos o ouvido na parede. A voz da mamãe passava nítida. Benditas paredes finas de hotel. A equipe de auditoria chega segunda-feira. Ela dizia: se até lá o dinheiro não estiver na conta, nós... Kennedy! Cortou meu pai num sussurro tenso. Mas o advogado da Natalie está atrapalhando. Prosseguiu mamãe. Então resolve, Griffin. A gente não passou 30 anos construindo esse negócio pra ver tudo desmoronar, só porque sua mãe resolveu ter filha favorita depois de morta. Peguei o celular e comecei a gravar. E as pinturas? Perguntou uma nova voz. Edward, você garantiu que havia obras valiosas escondidas na casa. Tem sim, mãe, rosnou ele. Aquela sogra ardilosa, a Marta, ela tinha uma coleção. A papelada do seguro avaliava tudo em mais de 2 milhões. Minha mão tremeu. A tal coleção da avó. Ela sempre jurou que eram só gravuras baratas. E você tem certeza que as peças estão na casa? Indagou Edward. Nas paredes, respondeu meu pai. Atrás dos painéis de madeira do jardim de inverno. Por isso precisamos agir rápido. Skylar rabiscou no bloco. Fraude de seguro. A auditoria vai descobrir tudo, continuou mamãe. As notas frias. As contas offshore. A Marta sabia. Por isso mudou o testamento no final. Foi por isso que deixou tudo pra Natalie. Suspirou o papai. Pra proteger as obras. Pra garantir que a gente não chegasse nelas. Bufou mamãe. Pois fracassou. Assim que voltarmos pra aquela casa. Um estalo alto a interrompeu. Riley entrara no quarto. Mãe, pai, o que tá acontecendo? Riley, o que faz aqui? Segui vocês. Eu ouvi tudo. Querida, isso não diz respeito a você. Não? Vocês estão roubando o espólio da avó, da Natalie. Estamos protegendo o legado da família, insistiu mamãe. Cometendo fraude? A voz de Riley falhou. Falsificando assinatura? Escondendo obra de arte? Seu pai e eu não tínhamos escolha. O negócio estava afundando, justificou mamãe. Porque vocês estavam desviando dinheiro, gritou Riley. A avó percebeu, não foi? Por isso mudou o testamento. O silêncio caiu pesado. Há quanto tempo você sabe? Perguntou o papai num fio de voz. Tempo suficiente. Achei as contas de verdade. Aquelas que vocês esconderam dos auditores. A avó não deixou pistas só pra Natalie. Deixou pra todo mundo ver quem faria a coisa certa. Skylar tocou meu braço e apontou pra porta. Já tínhamos provas. Eu, porém, estava paralisada. Hipnotizada pelas palavras da minha irmã. Vou ligar pra polícia, declarou Riley. Nem morta, rosnou mamãe. Algo quebrou. Riley gritou. De repente, fazer a coisa certa ficou bem mais urgente que manter segredos de família. Arrombei a porta de conexão justamente quando mamãe arrancou o celular da Riley e o estraçalhou contra a parede. Larga ela agora! Berrei. Todos congelaram. Papai, lívido, tremia perto da janela. Edward recuou até a porta. Mamãe ainda mantinha o braço da Riley numa garra. Ora, sorriu mamãe, sinistramente calma. A filha pródiga resolveu aparecer. Skylar entrou atrás de mim, o celular erguido, gravando. Eu no seu lugar soltava a garota, Kennedy. A ameaça de agressão vai ficar feio junto com fraude. Mamãe soltou Riley, que correu pro meu lado. Vocês gravaram tudo, não foi? Perguntou Riley. Cada palavra, confirmei. Fraude, desvio, roubo de arte, tudo. Vocês não entendem, suplicou papai. A firma ia falir, e aí vocês decidiram roubar da própria mãe. Cortei. Falsificar documentos, esconder provas. Edward pigarreou. Acho que é hora de eu prestar meu depoimento completo. Mamãe se virou furiosa. Você não ousaria. Ousaria, sim, disse ele, erguendo o próprio celular. Tô gravando desde que me pediram pra agilizar essa venda. Achei tudo muito suspeito. Agora sei por quê. A fachada perfeita de mamãe começou a rachar. Riley apertou meu braço. As pinturas, Nat, não são só valiosas. São roubadas. Como é que é? Meu pai usava a empresa pra lavar dinheiro de roubo de arte há anos, explicou Riley. A avó descobriu quando percebeu que um quadro dela era falsificado. Papai afundou numa cadeira. A Marta me confrontou faz 6 meses, admitiu. Disse que tinha provas. Foi aí que ela mudou o testamento, rosnou mamãe. E acrescentou a cláusula exigindo a assinatura da Natalie. Ela sabia que a gente ia tentar vender. Precisava pôr a mão nas obras antes da auditoria. Skylar já falava ao telefone. Sim, detetive. Quarto 412, Riverside. Temos várias confissões gravadas. Mamãe avançou, mas me coloquei na frente. Acabou, mãe. A avó me deixou aquela casa por um motivo. Pra proteger o legado dela de gente como vocês. Gente como eu? Ela riu, histérica. Eu construí essa família enquanto ela nos julgava do alto da moralzinha dela. Você destruiu esta família, corrigiu Riley, suave. A avó tentou nos salvar. Sirenas se aproximaram. Papai enterrou o rosto nas mãos. Edward se posicionou diante da porta. As pinturas? Perguntei. Ainda estão na casa? O silêncio da mamãe bastou como resposta. Virei-me para Skylar. Opperson, precisamos chegar lá primeiro.
Vou pedir um mandado, respondeu ela. Enquanto as sirenas ficavam cada vez mais altas, observei o império dos meus pais ruir, construído em mentiras, destruído pela verdade. A avó teria se orgulhado. A polícia encontrou os quadros exatamente onde papai indicou, atrás dos painéis de madeira do jardim de inverno da avó. 13 obras-primas, cada uma valendo uma fortuna, cada uma ligada a um roubo diferente nos últimos 10 anos. A empresa do seu pai era só fachada, explicou o detetive Morris, enquanto a gente observava as obras sendo retiradas com todo cuidado. A High-End Furniture Imports servia direitinho como cortina de fumaça para contrabandear arte roubada. Sullivan apareceu quando carregavam o último quadro. O que você fez, Nat? Eu? Virei de frente para ele. Eu não transformei a casa da avó num depósito de arte roubada. Eles vão pra cadeia, disse ele, a voz falhando. Nossos pais vão pra cadeia. Riley deu um passo à frente. Eles fizeram a escolha deles, Sully. Igual a você quando falsificou a assinatura da Nat. A detetive ergueu as sobrancelhas. Isso foi uma admissão de falsificação? Sullivan desmoronou. A mamãe prometeu que ninguém seria prejudicado. Mas gente saiu machucada. Falei baixinho. A avó passou os últimos meses descobrindo que o próprio filho era criminoso. Trocaram a coleção dela por falsos. O negócio que ela ajudou a erguer era uma mentira. Senhorita. Martinez! Chamou um perito. Achamos outra coisa. Skylar se juntou a nós enquanto tiravam uma caixa metálica de trás do painel. Meu coração disparou. Era do tamanho exato da chave que a avó me deixara. Isso é propriedade privada, reclamou Sullivan. Na verdade, sorriu Skylar. Pelo testamento, tudo aqui dentro é da Natalie. A chave encaixou certinho. Dentro havia um diário de couro e um pendrive. Sua avó me procurou faz 6 meses, explicou Skylar. Tava juntando provas, documentando tudo. Sabia que iam tentar vender a casa assim que ela se fosse. Por que ela não foi à polícia? Perguntou Riley. Porque queria dar uma chance deles se confessarem. Percebi, lembrando as palavras da avó sobre amor e sabedoria. Ela nos protegeu até o fim. A detetive Morris folheou o diário. Isso é suficiente para prender os dois por um bom tempo. Roubo de arte, lavagem de dinheiro, fraude. Sullivan escorregou pela parede. Eu não fazia ideia de nada disso, juro. Não, disse Riley. Você só foi junto, igual todos nós. Até agora. Abri o diário na última página. A letra conhecida da avó me encheu os olhos d'água. Minha querida Natalie, se você está lendo isto, fez o que eu não consegui. Expôs a verdade e protegeu o que mais importa. O verdadeiro legado da família não é o dinheiro nem a arte, mas a coragem de fazer o que é certo. Tenho tanto orgulho de você, minha menina. Quando a polícia terminou, eu, Riley e Sullivan ficamos no sol, vendo o pôr do sol atravessar os vitrais da avó. Nossa família jamais seria a mesma. E talvez fosse exatamente disso que precisávamos. De manhã, a luz entrou pelas janelas recém-limpas enquanto eu tomava chá na xícara favorita da avó. Riley estava no jardim de inverno, e Sullivan ajudava Edward a trazer o último quadro restaurado. A seguradora confirmou, disse Skylar, conferindo papéis na escrivaninha antiga da avó. Depois de autenticar as obras, só a recompensa de recuperação já é alta. Dinheiro não me interessa, falei. Quero as obras de volta onde pertencem. Edward pendurou a última peça, uma cena impressionista de jardim, no lugar original. Sua avó tinha um gosto incrível. Não são só valiosas, são lindas, comentou admirado. Ela sempre dizia que arte foi feita para se viver com ela, não para ficar trancada. Riley passou a mão pela moldura. Sullivan pigarreou. Olha, Nat, sobre tudo isso, você tá arrependido, eu sei, mas arrependimento não resolve. Cortei. Não, ele assentiu. Mas talvez isso ajude. Tirou um maço de documentos. Vou testemunhar contra os sócios do papai. Todos eles? Riley engasgou. Sully, essa gente é perigosa. Viver com culpa também é. Ele respondeu, deixando os papéis na mesa. A avó ensinou coisa melhor pra gente. A campainha tocou. Edward atendeu e voltou com a detetive Morris. Boas notícias, anunciou ela. Seus pais aceitaram acordo. Vão cumprir pena, mas a colaboração deles vai desmontar toda a rede de contrabando. E a empresa? Perguntou Riley. Vai ser dissolvida, mas os ativos legítimos voltam pro espólio. A detetive sorriu. O legado da sua avó está salvo. Fui até o muro do jardim, tocando o tijolo onde achei a carta da avó. Ela sabia que ia acontecer. Tudo isso, murmurei. Bom, sabia que a gente acabaria escolhendo o caminho certo, disse Riley, chegando ao meu lado, mesmo que alguns demorassem mais. Sullivan pegou a xícara da avó, analisando o desenho delicado. Lembra quando ela dizia, todo caco tem uma história e toda história traz uma lição? Completei. Edward e Skylar começaram a juntar as coisas. A casa agora é oficialmente sua, avisou Skylar. Acabaram os obstáculos legais. E o que vai fazer com ela? Perguntou Edward. Olhei em volta. As obras nas paredes, a luz atravessando os vitrais, o jardim, meus irmãos. Quebrados, mas cicatrizando. Exatamente o que a avó queria.
Respondi. Transformar isto num lar de verdade. Desta vez, de verdade mesmo. Riley apertou minha mão. Sullivan assentiu, entendendo. Mais tarde, com o crepúsculo tingindo o jardim de inverno de âmbar, encontrei um último bilhete dentro do diário da avó. Lembre-se, querida, vingança é doce, mas redenção é mais doce ainda. Algumas famílias se partem para ficar mais fortes. Com amor, vó. Fechei o diário, sorrindo. Como sempre, ela tinha razão. A casa não era só minha herança. Era a chance de reconstruir algo melhor a partir das ruínas do que perdemos. E dessa vez, a gente faria tudo certo.